O estado do Rio de Janeiro já tem 9 mortes por dengue este ano. Os novos números da doença foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. De 1º de janeiro a 6 de abril, foram notificados mais de 90 mil casos suspeitos de dengue no estado do Rio de Janeiro, com 9 mortes, sendo 5 na cidade do Rio. Magé, Volta Redonda, Itaocara e Petrópolis têm uma morte cada. No mesmo período do ano passado, foram mais de 60 mil casos suspeitos, com 18 mortes. Dos 92 municípios fluminenses, 44 estão em epidemia. Pois é, para ser considerado em situação epidêmica, o município precisa registrar mais de 300 casos por 100 mil habitantes, sustentados por 3 semanas ou mais seguidas. A relação dos municípios em epidemia pode ser consultada no site do Repórter Rio, no endereço tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Rio. E eu converso com o superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde, Alexandre Chieppi. Boa tarde, superintendente. Obrigada por sua presença aqui. Bom, superintendente, é isso mesmo. Dos 92 municípios, 44 em epidemia? Esse ano, no Rio de Janeiro, houve um processo de interiorização da epidemia pelo vírus 4. Era esperado que vários municípios com um número menor de habitantes fossem acometidos e foi exatamente isso que aconteceu esse ano. Agora, um número alto, né? Bastante alto. Cresceu em quantos municípios hoje tem mais dengue do que no ano passado? Em todos esses municípios. Ano passado, a transmissão de dengue ficou muito restrita à capital. Nós tivemos 160 mil casos no ano passado, muito restrito à capital, com vários bairros bastante acometidos. E esse ano, todas as regiões do estado, com exceção dessa região metropolitana, que envolve Baixada Fluminense e Rio de Janeiro, onde somente o município de Magé se encontra em estado de epidemia. Agora, isso é preocupante, quer dizer, esse número grande de municípios com a epidemia? Preocupa pelo risco de óbitos, né, pela doença, apesar de historicamente nós estamos observando esse ano e no ano de 2012 uma redução importante no número de óbitos em relação ao número de casos. Obviamente, quanto maior o número de casos, maior o risco de casos graves da doença e, consequentemente, de óbitos. Agora, superintendente, continua me assustando. Mesmo sendo um número menor em relação ao ano passado, 9 mortes por causa de picada de mosquito. Isso é um fenômeno... insustentável, né? Inaceitável. É um fenômeno que nós estamos vendo no Brasil atualmente. Estados como Minas Gerais, Goiás, com um número de casos muito elevados e bastante óbitos. O Rio de Janeiro, por exemplo, comparando com anos anteriores, como 2012, onde foram quase 200 óbitos, 2008, com mais de 250 óbitos. Obviamente, o que a gente deseja é que não haja absolutamente morte nenhuma por dengue, mas é importante ressaltar que os serviços hoje estão mais preparados, mais atentos para as pessoas com sinais e sintomas de dengue. Isso se reflete no menor número de casos graves. Agora, superintendente, o que está sendo feito, então, nesses municípios com epidemia? Em todos os municípios que apresentam a transmissão intensa já foram montados os chamados centros de hidratação, que são centros onde os profissionais são capacitados, existem materiais específicos para poder atender o paciente com dengue. São 66 centros já montados em todo o estado. Outros devem ser montados na medida em que esses municípios forem apresentando aumento da transmissão. Agora, em relação aos doentes, né? Eles geralmente ficam internados, se tratam em casa? Como é que funciona isso? Em torno de 2 a 3% somente dos pacientes com dengue que se apresentam nos serviços de saúde necessitam de internação. O problema é que a gente não sabe quem vai agravar. Então, toda pessoa que tenha sinal ou sintoma de dengue, febre, dor de cabeça, dor atrás nos olhos, mancha pelo corpo, devem procurar imediatamente o serviço de saúde e continuar o seu acompanhamento até o final. A dengue é uma doença que tende a agravar quando a pessoa acha que está melhorando. Quando a febre começa a baixar, quando a dor no corpo começa a melhorar, eventualmente pode agravar. Então, somente o acompanhamento regular pode permitir ao médico identificar quem vai agravar e quem não. Ou seja, é bom deixar o alerta. A melhora não significa exatamente uma melhora, né? A melhora clínica não significa que não vai haver a gravidade do quadro. E a subnotificação existe muito? Quer dizer, o número de casos pode ser maior do que os registrados? Sempre há subnotificação, isso historicamente acontece em todo o mundo. Mas o que nós temos observado é um número cada vez menor de subnotificações. Então, hoje a gente pode, com tranquilidade, traçar um cenário epidemiológico para o estado do Rio de Janeiro. Bom, infelizmente só faltam 2 semanas, né, dessa fase crítica da dengue, é isso mesmo? A fase crítica deve durar em torno de mais 2 ou 3 semanas, a partir disso daí o número de casos, até por conta da temperatura, deve começar a cair bastante. E esperamos que ano que vem diminua e vá diminuindo cada vez mais, para a gente ficar livre disso, né? Presidente, muito obrigada mais uma vez por sua presença. Bom trabalho. Obrigado a vocês.